Olá pessoal, eu sou o Nicolas e estou fazendo uma série de vídeos falando sobre alguns temas importantes na medicina e coisas que eu estou estudando no momento. Neste dia vamos estudar sobre o crescimento e desenvolvimento da criança, um tema muito importante na prática médica, principalmente na puericultura, na atenção básica, na pediatria. Deixa eu colocar a imagem aqui, certo? Quando nós estamos na atenção básica ou na atenção primária, depois que o neném nasce, depois que ele é tirado da barriga da mãe, nós vamos fazer a consulta de puericultura. Essa consulta de puericultura, ela vai estar composta por anamnese, exame físico, antropometria, os marcos do desenvolvimento da criança, perguntar sobre a alimentação, dar seguimento a vacinas e, entre outras coisas que você vai fazer na agricultura. Na avaliação do risco psicossocial, você vai perguntar coisas importantes sobre a família, sobre a condição em que eles estão morando, na condição que esse neném, essa criança está inserida, qual é o nível escolar da mãe, a idade dela, se é solteira, se é mais só. Por quê? Porque tudo isso é importante para o desenvolvimento psicossocial da criança, de como ela vai se desenvolver, quais vão ser as condições psicossociais em quais ela vai estar inserida, a cultura da família, se eles têm uma cultura diferente, se tem uma língua diferente, se eles são de outro país, se a comida que eles comem tem alguma diferença da comida do nosso país, o nível econômico da família, porque dessa forma nós podemos identificar alguns fatores de risco se estão presentes para o desenvolvimento dessa criança, porque não é a mesma coisa uma criança se desenvolver num lar que tem alimentação de manhã, tarde, noite, onde tem outras famílias que não têm o dinheiro suficiente, a condição suficiente para proporcionar uma comida de maneira mais saudável, uma comida maior para as crianças. Por isso, na avaliação é necessário fazer essas perguntas. Agora, sobre a nutrição. Tem fatores que são determinantes no crescimento e no desenvolvimento da criança. Quais são esses fatores? São uma nutrição adequada, por exemplo, fazer uma dieta para a criança de maneira adequada, pelo menos fazer amamentação até os 6 meses de vida, introduzir alimentação alimentar a partir dos 6 meses com papinha, com coisas mais leves, não açucarada, não alto em sal e de maneira adequada. A genética também é um fator determinante no desenvolvimento e crescimento da criança, porque através da herança você pode herdar os padrões genéticos dos pais, do pai ou da mãe. Então você sabe se a mãe ou o pai é pequeno, se é anão, que essa criança provavelmente vai ter um crescimento menor. Aí existem os fatores constitucionais, os endócrinos, quando tem problema de secreção de hormônios, quando tem um problema nas glândulas hormonais, quando tem um problema na secreção de alguns dos hormônios lá no hipotálamo, na hipófise. Agora, nós, no Brasil, estamos vivendo uma transição diferente.
porque estamos vendo que, ao invés de ter o que se fala sobre eh, uma magreza, uma perda de peso, na verdade, está incrementando o peso do bebê ou da criança nos últimos tempos. Por exemplo, eh, nos últimos anos, nós vemos uma curva de incremento de obesidade infantil, algo que é preocupante para o nosso cenário atual. Por isso é importante nos perguntar e nós analisar e avaliar o peso da criança. Para isso, você tem que fazer uma medida que é o peso igual à idade por 2 mais 9. Por exemplo, ao nascimento, a medida do peso é de 3,4 quilos e quando ele nasce, vai ter uma perda de 10% do peso de nascimento nos primeiros 7 dias de vida. Já por volta do 14º dia, ele vai ter uma recuperação desse peso. No primeiro trimestre, o normal é que vai ganhando 300, 700 gramas por mês ou de 25 a 30 gramas por dia. No segundo trimestre, de 600 gramas por mês ou de 20 gramas por dia. Terceiro trimestre, 500. Quarto trimestre, 400. Pré-escolar, 2 quilos por ano ou 8 a 6 gramas por dia. E já escolar de 3 a 3,5 quilos por ano. Na avaliação do perímetro cefálico, você vai fazer uma mitra, você vai colocar uma fita métrica que ela não seja, eh, por assim dizer, que ela não se estenda, sino que ela fique reta e que não seja grande, que não seja elástica, para você avaliar o perímetro cefálico. Ao nascimento, o perímetro cefálico do neném pode ser até 35 centímetros. No primeiro, no primeiro trimestre, vai de 2 centímetros por mês e segundo trimestre, 1 centímetro por mês. Você vai ver que a partir do terceiro e o quarto trimestre vai, eh, vai baixar um pouco. Por quê? Porque o crescimento da criança vai ser mais na parte de o tronco, das extremidades e não muito na cabeça. Então, você vê que no primeiro ano há um aumento de 12 centímetros e o perímetro cefálico médio é de 47 centímetros. Já no segundo ano, de 2 centímetros por ano e de pré-escolar até 18 anos, de 5 centímetros. Na avaliação da estatura, o comprimento ele é um crescimento linear até os 2 anos, você vai ver isso como se apresenta. Já do comprimento ao nascimento, vai ter um aumento de 50 centímetros, no primeiro semestre de 15 centímetros, segundo semestre de 10 centímetros. Agora, a altura, a partir de 2 anos, entre 3 e início da puberdade, vai ser de 5 a 7 centímetros por ano. E o início da puberdade em meninas de 9 centímetros por ano e em menino de 10 centímetros por ano. Existe uma fórmula que é para calcular a altura de acordo com a idade, que você vai colocar a altura em centímetro igual a idade menos 3 por 6 mais 95. Agora os gráficos da OMS. Esse gráfico da OMS, ele é para avaliar o peso e o, o desvio padrão
da criança. Você vai fazer o score 100, que vai ser igual à estatura do paciente menos a estatura média dividido por o desvio padrão. Então você vai eh, identificar a estatura, o IMC e o comprimento. Agora para a parte mais importante da aula, que vai ser as características do desenvolvimento neuropsicomotor, que é importante porque você vai ver que a partir de que o bebê cresce e ele vai se desenvolvendo, ele vai perdendo alguns reflexos primitivos e vai adquirindo outras coisas. Entre 1 mês e 2 meses de vida, vai ter um predomínio no tônus flexor, assimetria postural e preensão reflexa. Por isso vocês veem que sempre a criança tem como as mãos bem fechadas, com o tônus flexor. Agora, com os reflexos, existe o reflexo apoio plantar, a sução e a pressão palmar que desaparecem até o 6º mês de vida. Não sei se vocês já viram que quando vocês colocam o dedo numa criança, imediatamente ela fecha a mão, a pressão palmar. Quando vocês colocam um dedinho aqui na boca, ela começa a succionar. Ou quando vocês colocam no, de pé, ela tem um apoio plantar. Agora, na pressão dos artérios, vai desaparecer até 11º mês de vida e o reflexo cutâneo plantar, que é obtido pelo estímulo da porção lateral do pé, no recém-nascido desencadeia a extensão do hálus. E a partir do 13º mês ocorre flexão do hálus. Então, em um momento tem a extensão do hálus e depois vai ter a flexão do hálus, porque a partir desta idade a extensão é patológica. Agora, eh, o reflexo de Moro, que ele é quando você libera a criança bruscamente, ela faz como se fosse uma extensão dos braços, ele deve ser sempre simétrico e é incompleto a partir do 3º mês de vida, e a partir do 6º mês de vida ele vai desaparecendo. Agora, o reflexo tônico cervical, que é a rotação da cabeça para um lado, com consequente extensão do membro superior e inferior do lado facial, e flexão dos membros contralaterais, essa atividade ela é simétrica e ela vai desaparecer até o 3º mês de vida. Agora, entre o 1 mês e o 2º mês, vai ter uma percepção melhor do rosto, medida com base na distância entre o bebê e o seio materno. Entre 2 e 3 meses, vai ter o sorriso social. Entre 2 e 4 meses, vai ficar de bruços, vai levantar a cabeça e os ombros. Em torno de 2 meses, inicia-se a ampliação do seu campo de visão e o bebê visualiza e segue objetos com o olhar. Aos 4 meses, tem uma apreensão voluntária das mãos. Entre 4 e 6 meses, o bebê vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro. E aos 3 meses, o bebê adquire a noção de profundidade. Agora, em torno alguns dos, das características do desenvolvimento que adquire, em torno dos 6 meses, inicia-se a noção de permanência do objeto. A partir do 7º mês, vai começar a se sentar sem apoio. No 6º e 9º mês, o bebê começa a engatinhar
A partir do sexto e oitavo mês, o bebê apresenta reações à pessoa estranha, então não vai querer muitas vezes ser carregado por uma pessoa que não conhece. Entre 9 meses e um ano, o bebê engatinha ou anda com apoio. Em torno do, do 10º mês, o bebê fica em pé sem apoio. E entre um ano e 6 meses, o bebê começa a andar sozinho. Agora, em torno de um ano, o bebê possui a acuidade visual de um adulto. Entre um ano e 6 meses a 2 anos, o bebê corre ou sobe degraus baixos. E entre 2 a 3 anos, o bebê diz seu próprio nome e nomeia objetos como seus. Em torno de 2 anos, o bebê reconhece-se no espelho. Esses marcos são importantes para você identificar se a criança está tendo algum tipo de atraso na fala, no caminhar, no correr, no engatinhar. Por isso é importante prestar atenção. Agora, quando nós falamos sobre atraso no desenvolvimento, existem diferentes coisas que devem ser consideradas, como os fatores genéticos, os biológicos, os ambientais. Tem fatores genéticos, alguma anomalia, alguma síndrome, que não vai permitir o desenvolvimento de algum tipo de marco do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, por exemplo, imagina um paciente que teve alguma síndrome cromossômica, que teve afetação nos pés, daí não vai conseguir caminhar a partir de um ano de vida. Ou que teve algum problema na hora de nascer, que teve atrofia, que teve displasia do quadril, vai ser mais difícil. E quando falamos no ambiente, esse tópico é muito importante, porque o ambiente ele pode estimular e às vezes desestimular o desenvolvimento da criança. Num exemplo de se uma criança não é estimulada a caminhar, não é estimulada a se movimentar, ela não vai caminhar por si só. Temos que ter uma estimulação constante. Quando temos baixo peso ao nascer e prematuridade, esses são fatores de risco importantes, porque tem uma dificuldade maior para alcançar algum dos marcos do desenvolvimento. Por exemplo, existem manifestações que são como comprometimento cognitivo, transtornos físicos, auditivos e visuais. Para se relacionar, também devemos avaliar a qualidade do sono, controle de esfíncter, alimentação, vacinação, interação familiar. Agora, temos que ter muito cuidado, porque tem desenvolvimento de muitas síndromes que, se não estamos atentos, a gente não consegue perceber a tempo. Agora, sempre estimular ao manejo multidisciplinar e multiprofissional, com um médico, com psicólogo, com psicopedagogo, com o professor. A escola pode identificar algum atraso. Então, aqui tem uma imagem bem ilustrativa sobre os marcos ou o desenvolvimento neuropsicomotor da criança e vai falando de acordo aos meses. Por exemplo, um mês de vida, segue a luz. 2 meses, sorri e balbúcia. 3 meses, sustenta a cabeça. 4 meses, agarra objetos. 5 meses, gira sobre o abdômen. 6 meses, mantém-se sentado. 7 meses, preensão palmar. 8 meses, pinça digital. 9 meses, põe-se sentado. 10 meses, engatinha. 11 meses, dá passo sem apoio. E 12 meses, caminha só. Então, espero que vocês tenham gostado sobre essa aula sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Se vocês têm alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Se tem alguma sugestão, também podem deixar nos comentários.
e até uma próxima.